ministro Alexandre de Moraes enviou para o julgamento ao plenário do STF uma ação do Partido dos Trabalhadores que questiona limites para acordos de delação premiada. Essa foi uma ação apresentada pelo PT em 2021 e quer delimitar constitucionalmente a aplicação de mecanismos, ou seja, a partir da discussão, os ministros podem estabelecer regras ou até mesmo restrições para acordos desse tipo. Quero chamar aqui o Edio para a nossa conversa, porque esse pedido do ministro Alexandre de Moraes ocorre enquanto tem toda uma discussão sobre um eventual acordo ali de delação premiada com Daniel Worcário. Edio, queria que você explicasse para a gente o que foi esse pedido do PT, em que contexto ele foi protocolado, foi apresentado, e o que também motivou o ministro Alexandre de Moraes a liberar agora esse assunto, agora quando ele já estava parado já há bastante tempo, porque esse assunto pode até ser oportuno e necessário ali, toda uma discussão sobre alguns limites de delação premiada, mas no meio de todo esse escândalo do Master e de todas essas notícias de supostas relações de ministros do STF com Worcário, essa discussão pode parecer, apesar de ser oportuna, pode parecer oportunista. Eu queria que você explicasse para a gente o contexto dessa ação, como que chegou e por que Moraes decidiu liberar esse assunto agora para o plenário do STF. Letícia, essa ação foi apresentada em 2021 pelo PT, num pedido de regras mais claras dentro desses acordos de delação premiada. O que se pretende aí com essa ação é limitar benefícios, evitar que acordos sejam feitos sob pressão e também impedir, na verdade, que outras pessoas, que terceiros contestem essas delações feitas dentro desse acordo. O contexto que ela foi protocolada foi no auge das discussões pós-Lava Jato. Então, o Partido dos Trabalhadores e o que teve de envolvimento de acusações contra o presidente Lula, tinha críticas a esses possíveis abusos em acordos de delação, especialmente envolvendo pressão sobre investigados. Por que o ministro liberou isso agora? Ele achou que o tema parado ali merecia ser rediscutido depois de tanto tempo. Só que o que traz aí nos bastidores e o que traz esse questionamento da avaliação é que se o tema, ainda que relevante e necessário, não está num timing questionável. Isso porque a gente tem um processo aí em andamento de Daniel Worcário, em tratativa para se firmar um acordo de delação premiada. Então, que se questiona se esse tempo aí que o ministro apresentou não pode comprometer, Letícia, esse acordo que está sendo feito com o Worcário e que envolve, além de expor uma crise do sistema financeiro, a relação dele com autoridades do alto escalão do poder. Então, o questionamento que se traz aqui nos bastidores é sobre esse time, se ele não estaria aí sendo oportunista dentro de um acordo e se não poderia atrapalhar o andamento desse acordo do Daniel Worcário com a Polícia Federal. Edio, só um outro ponto também, porque ele liberou essa ação para ir para o plenário do STF, mas você que está aí no dia a dia aí do judiciário, alguma chance desse assunto ser pautado agora? Depende do Fachin para esse assunto ser pautado ali? Tem alguma chance disso ir para a pauta, de fato? O que depende, quem monta a pauta que vai para plenário aqui no Supremo é o presidente da Corte. Então, o ministro Edson Fachin, que é o responsável pela pauta e pelos assuntos que são levados a plenário, seja virtual ou presencial. O ministro Alexandre de Moraes é o vice-presidente da Corte. Apesar de ser vice-presidente, não é ele que define essa pauta, como eu disse, é o Edson Fachin. Ainda não há uma discussão assim, ainda não há uma clareza sobre como o Fachin vai tratar esse assunto, porque, de fato, ele coloca aí mais uma lenha na fogueira dentro de toda a forma como esse processo tem sido levado, assim como o caso Master tem respingado em ministros como Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli, e se questiona aí sobre se o tempo seria, de fato, seria relevante para se trazer mais uma discussão e mais um holofote sobre o Supremo, questionando uma ação dele.
Pois é, a questão é toda essa, né? A gente vê aí um conjunto de ações, toda essa crise aí de credibilidade do STF, e a gente vê também o presidente do STF nesse momento, o ministro Edson Fachin, tentando acalmar os ânimos, falando até de um código de ética e tal. Vamos ver como que esse assunto, se ele vai pautar ou não. Mas queria chamar também aqui para a nossa conversa o doutor em Direito Constitucional, Bruno Torquia. Doutor, queria agradecer a sua participação aqui com a gente e quero para você ajudar a gente a esclarecer um pouco sobre todo esse assunto. E queria já começar te perguntando, como que você avalia hoje essa lei que está na Constituição, que rege esses acordos de delação? Ela precisa, de fato, de mudanças e limitações? Bom dia, obrigada por participar aqui com a gente hoje. Bom dia, Letícia. Bom dia, Edio. Bom dia, ouvintes. Prazer estar com vocês novamente. Trata-se, Letícia, de uma ADPF 919, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, ajuizada pelo PT em 2021, que tem o objetivo, essa é uma ação que ela tem o objetivo de fazer com que o Supremo Federal interprete constitucionalmente alguns dispositivos da lei. Portanto, posso citar apenas para o telespectador entender como essa ação é uma ação importante, a DPF 395 e a DPF 444, em que lá na época da Operação Lava Jato se definiu que não poderia haver condução coercitiva do investigado. Então, a partir dessa DPF, tivemos até o presidente Lula, aquela condução dele é bastante lembrada, a partir do julgamento dessa DPF, se delimitou que não poderia a polícia conduzir coercitivamente o investigado. Pois bem, o que se pretende com essa DPF? São 7 pontos que são colocados. O primeiro, pretende-se que a delação não seja utilizada como um único fundamento para condenação, recebimento de denúncia, queixa, ou até mesmo decretação de medidas cautelares. O que o PT sustenta nessa DPF é que, ainda que existam várias delações premiadas, sem uma outra prova, ela não pode ser suficiente para condenação. E aí eles citam algumas outras decisões em que várias delações serviram para condenar pessoas, né, e não havia outras provas. Essa é uma interpretação constitucional que eu entendo que ela é adequada, mas eu acredito que nós já temos um dispositivo que assegura esse direito. O segundo questionamento dessa DPF diz respeito à ordem de manifestação do réu delatado. Pretende-se que aquele réu que é delatado, ele seja sempre ouvido após o delator, porque o delator, ele não é muito bem um réu, ele é alguém que colabora com a justiça e ele pode ter algum interesse nessa condenação. O que o PT pretende, que não está na lei, é que, caso não seja observada essa ordem de preferência, haveria uma nulidade absoluta no processo, então tudo que teria sido realizado não teria nenhum valor. O terceiro ponto que se questiona nessa DPF é a limitação das cláusulas possíveis em um acordo de delação. E aí, Letícia, Edio, talvez esse seja o ponto mais importante, talvez que vai gerar uma maior controvérsia, que ele diz respeito a não ser possível estabelecer dentro do acordo de colaboração premiada fixação de pena privativa de liberdade, perdão judicial e até entrega de documentos reveladores de dados sigilosos referente a terceiros. Essas são uma das situações, né, que são citadas nessa ADPF, mas se a gente for pensar no que está sendo envolvido hoje no Supremo Tribunal Federal, talvez esse ponto seja bastante questionável, porque existem muitos pagamentos que foram realizados pelo Banco Master que podem ser considerados sigilosos. A gente tem a própria questão também sendo discutida no STF do tema 1404 do COAF. E, prosseguindo, tá, bem rapidamente, nós temos uma quinta impugnação, uma quinta limitação nessa DPF, que é chamada de delação venal, que se questiona a voluntariedade. Já tive a oportunidade de estar aqui anteriormente, né, para dizer que a delação deve ser voluntária. Voluntária é diferente de espontâneo. Então, é claro que, em algumas situações, esse delator ele vai estar preso
e o fato dele estar preso, no entendimento dos nossos tribunais, do STF, não é um motivo que desconfiguraria essa voluntariedade, ainda que essa pessoa esteja passando por um transtorno psíquico, caso que já foi julgado pelo STF, e o próprio STF definiu que uma pessoa que ainda que esteja em tratamento psiquiátrico, ela tem voluntariedade. Lembrando que um acordo de colaboração premiada ele é sempre celebrado com assistência de um advogado. E temos a sexta impugnação, que pretende-se nessa ação declarar a nulidade de uma colaboração premiada quando alguém realiza uma colaboração estando preso e essa prisão é ilegal. Seria uma hipótese, Letícia, de se aplicar o princípio da contaminação das provas. Ou seja, eu, teoricamente, que estou preso, colaborei estando preso ilegalmente. Se essa prisão for considerada ilegal no futuro, todo o resultado da minha colaboração seria nulo. E, por fim, acabando aqui esses pontos que são impugnados nessa DPF 919, diz respeito a uma isonomia entre aquele que delata no curso da investigação e aquele que delata durante o curso do processo. O que o PT requer nessa DPF é que o réu delator tenha os mesmos benefícios daquele que delata no curso da investigação. Qual que é o fundamento hoje da lei? É que aquele que delata no curso de uma investigação, como ele delata de forma antecipada, ele colabora muito mais, então ele deveria ter mais benefícios. Com essa isonomia, a gente teria um cenário em que as pessoas poderiam delatar ao final do processo, tendo os mesmos benefícios. Basicamente, Letícia, são os 7 pontos em que serão discutidos nessa DPF, lembrando que o STF, ao julgar essa ação, ele não está limitado necessariamente aos pedidos, ele pode estabelecer outras teses que não estão aqui nessa ação. Doutor Edio, quer fazer uma pergunta para o senhor? Edio, pode fazer. Exato. Bruno, bom dia. Eu queria entender se nesse processo, nesse acordo de delação premiada do Vorcaro, que está em andamento, se houver mudanças nessas regras, isso pode alterar esse acordo, pode interferir nesse acordo que já está em andamento, e como que fica também em casos anteriores? Isso poderiam ser revistas, ou esses acordos que foram feitos antes pela Justiça? Perfeito, Edio, excelente pergunta. A DPF, ela pretende trazer uma interpretação constitucional de agora para frente. Isso é citado no corpo dessa petição inicial, que ela não pretende alterar casos que já foram julgados, já estão transitados em julgados, mas é claro que, a partir de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, em que são estabelecidas algumas limitações, eventuais pessoas, eventuais acusados, investigados, delatores, que tiverem uma tese que pode ser considerada uma tese hoje favorável, né? Hoje eu digo quando for julgado, ele poderia se utilizar de instrumento, sim, para tentar rescindir a sua colaboração premiada. Essa é uma situação bastante complexa, muito provavelmente o STF ele vai trazer algumas balizas, alguma modulação acerca desse julgamento. Não haverá, no meu entendimento, fixação de teses que serão retroativas, porque isso pode até afetar a segurança jurídica, mas eu entendo, até tendo por base conhecimento de ações anteriores, que se alguém tiver uma tese nesse julgamento que pode ser utilizada, vai sim tentar anular uma colaboração premiada, e haverá toda uma discussão dos efeitos daquela colaboração, dos bens e por aí vai. Doutor, só uma última pergunta, né? Como que o senhor avalia esse pedido do PT, se tem sentido realmente de existir, e também como que o senhor avalia esse tempo agora de se pautar isso, e depois de tanto tempo parado esse assunto, voltar justamente agora? Qual que é a análise que o senhor faz? A gente percebe que o Supremo Tribunal Federal, ele é realmente um tribunal político, a gente não pode negar. Existem temas, Letícia, que muitas vezes eles são
importantes para a nossa sociedade, mas muitas vezes não é o momento de ser julgado, até pela questão imediatista, até pelo clamor social. Então é bastante comum que algumas ações sejam propostas e julgadas tempos depois, isso é bastante natural, mas a gente pode entender que pautar essa ação agora pode sim ter alguma relação com o caso Master, isso é bastante complicado da gente confirmar, da gente afirmar, mas do ponto de vista jurídico, Letícia, eu concordo com muitos pontos que estão nessa ação. Eu penso, meu entendimento delações não podem ser utilizadas para condenação se não houver outras provas, ainda que existam 20, 30 delações premiadas, colaborações premiadas da mesma pessoa. Eu entendo que o réu delatado, ele tem o direito de falar por último, após o delator. Eu entendo que o delatado, ele poderia impugnar, e eu entendo que deve haver também, esse é um pedido importante, não deu para citar, não deu para citar, que é o fato de se limitar os benefícios que são concedidos na delação premiada. Tivemos na Operação Lava Jato muitos benefícios além da lei, e o que essa ação requer é que sejam concedidos apenas os benefícios legais, sob pena de se violar a boa-fé, sob pena de se haver uma recompensa financeira daquele que delata. São muitos pontos, esse é um julgamento que, na minha opinião, ele vai elastecer e a discussão será bastante profunda.